Shalom Shalom filho do reino. Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre anjos? Vamos falar sobre anjos bons, anjos maus, sobre não provocar os anjos, tudo sobre anjos. Há muito na Bíblia sobre os anjos e, sabe, ao longo dos anos, eu não sei bem como aconteceu, mas de alguma forma, nós lemos estas coisas no Velho Testamento e pensamos como foi grande tudo isso que os anjos fizeram. Mas de alguma forma temos a ideia de que tudo isso passou, sabe? Mas quando olhamos o Novo Testamento e descobrimos que haviam colocado Pedro na prisão, os apóstolos na prisão, e os anjos tiraram Pedro, tinham colocado Pedro na prisão e iam arrancar a cabeça dele na manhã seguinte. E eu quero dizer, um anjo, houve um grande terremoto, sabe? E um anjo abre a porta da cela e deixa ele sair? E Pedro ainda estava dormindo, o anjo teve que chutá-lo para ver se ele acordava. Agora, sabe, se te colocassem na prisão e planejassem usar a guilhotina e tirar sua cabeça na manhã seguinte, será que você dormiria tanto? Bem, Pedro dormiu. Ele estava num sono profundo. Ele achou que tinha tido uma visão quando o anjo levou à rua e deixou ele solto. Lá estava ele andando pela rua, finalmente ele entendeu que era verdade. E daí ele foi para a casa de João Marcos, mas eu quero ir com você para Hebreus, porque no livro de Hebreus, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo de Hebreus vem tratando sobre o assunto do ministério de Jesus e do ministério dos anjos. E ele, veja a essência disso, ele nos ensina que Jesus é maior do que os anjos. Vamos começar com o verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez os mundos. Agora, vá para o versículo 4. Não dá para pular o versículo 3, não, vamos continuar e ler o verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, sendo feito muito melhor do que os anjos, uma vez que ele, por herança, obteve um nome mais excelente do que eles. Agora note que ele está comparando o ministério de Jesus e Jesus com os anjos. Pois a qual dos anjos ele disse alguma vez, tu és o meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Agora, sabe, ele não disse isso a anjos, ele disse isso a Jesus, então ele está mostrando a diferença entre o ministério de Jesus e o ministério dos anjos. Verso 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Agora, alguns de vocês talvez não saibam, provavelmente a maioria sabe, que o mundo que existiu antes da época de Adão, o mundo que havia, vamos colocar desta forma, era governado pelos anjos, era governado por anjos. A Terra hoje não é governada por anjos. Para governar, Deus deu autoridade ao homem sobre este planeta. E eu sei que essas declarações podem deixar alguns confusos, mas eu não tenho tempo para me aprofundar nisto. Mas em Gênesis capítulo 1, você encontra que quando Satanás apareceu no Jardim do Éden, veja, você tem que ler muitas outras passagens para ter toda essa informação. Eu vou te dar as informações e você vai e pesquisa. Por exemplo, se você tiver a Bíblia de Dake ou uma opção de pesquisa na Bíblia, vai descobrir que Satanás já havia governado, ou Lúcifer, que se tornou Satanás, já havia governado sobre nações e já havia sido expulso do céu quando apareceu no Jardim do Éden. E lá ele teve que tomar emprestado o corpo da serpente para se manifestar. Porque, entende, qualquer ser espiritual neste planeta hoje que não tenha um corpo é muito limitado no que pode fazer a não ser que entre num corpo. Então Satanás tem um corpo espiritual, mas ele não tem um corpo físico, um corpo de carne, sangue e ossos como nós temos. Desta forma, ele tem que entrar em algum corpo para se manifestar e por isso tomou emprestado o corpo da serpente para se manifestar. Então as Escrituras revelam que este mundo que haveria de vir no reino de Deus não seria governado por anjos. Por isso este mundo não é governado por anjos. Mas então o que nós vemos aqui é Deus comparando, é a palavra de Deus comparando o ministério de Jesus com o ministério dos anjos.
Vamos pular aqui para o verso 13. A qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Bem, sabemos que ele nunca disse isso aos anjos, não é? Ele disse isso aos homens. Não, ele disse isso a Jesus, não foi ao homem. Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como estrado dos teus pés. A qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, veja isso, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Somos nós, não é? Nós não somos herdeiros da salvação? Agora, de alguma maneira, a gente acabou entendendo da seguinte forma: bem, aconteceu no Velho Testamento, aconteceu no Novo Testamento, no livro de Atos, em outros lugares, mas de alguma forma, esse negócio de anjos já passou? Bem, eu vou colocar dessa forma. Eu penso que o ministério dos anjos é o ministério mais negligenciado hoje, porque as pessoas desistiram de crer nele. E Jesus disse: seja feito conforme a sua fé. Em outras palavras, se você crê, para que a assistência e o ministério dos anjos se envolva em sua situação e comece a confessar a palavra de Deus sobre isto. Sabe, Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles guardarão, ele dará ordem aos anjos a nosso respeito. Mas se você não crê nisso, não vai produzir nada. Sabe, você vai falar mal dos anjos e ele, sei lá, vai ficar sentado num sofá olhando? Porque os anjos são espíritos ministradores. Sabe, eu vou falar dessa forma, talvez não seja a forma mais correta de falar, mas eles são máquinas espirituais, sabe? Eles são criados para fazer certas coisas e uma delas é servir àqueles que são herdeiros da salvação. Bem, somos nós. Agora, ele continua aqui. Vamos ler o 14 de novo. Não são todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que serão herdeiros da salvação? Agora, o problema é que paramos por aqui e aí lemos o capítulo 2 na semana que vem ou talvez amanhã. Vamos ler o versículo 14 de novo e entrar direto para o primeiro versículo do próximo capítulo 2. Eu vou ler tudo junto, versículo 14 e depois o versículo 1. Vejamos. Não são todos eles os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que serão herdeiros da salvação? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em momento algum deixemos elas escaparem? Agora, o que foi que acabamos de ouvir? Que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a nosso favor. Ora, se você entra num restaurante sabe, a garçonete vem e ela te traz um cardápio e você pede algo daquele cardápio, sabe, 2 ovos, um mingau de aveia, pão integral. Entenda isso, ela não vai cozinhar aquilo, mas o trabalho dela é servir você. Ela vai cuidar daquilo para que seja feito e então ela trará para você. Então, isso nos dá uma ilustração sobre como a intenção de Deus funciona para que espíritos ministradores trabalhem a nosso favor na terra, não para fritar seus ovos, não para fazer nada disso, mas para cuidar que aconteça da forma que a palavra disse. Bem, você entenderá um pouco melhor à medida que avançamos. Agora note o que ele diz, eu vou ler o verso 1 do capítulo 2 de novo. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em momento algum deixemos elas escaparem. Notem, para que em momento algum. Agora, por que ele diria para que em momento algum? Porque em qualquer momento você pode ter o ministério dos anjos ajudando você. Se você crê no que a palavra diz, se você crê que ele colocou anjos para trabalharem a seu favor, se você crê que eles são realmente espíritos ministradores, que eles estão disponíveis aqui hoje, você não pode vê-los, nem senti-los, nem tocá-los, é claro, a não ser que eles desejem se manifestar. Veja, eles podem se manifestar como homens, e de fato na Bíblia você vê que eles sempre se manifestaram como homens. Agora, às vezes, você vê toda aquela concepção do artista e temos anjos como bebezinhos gordinhos com arco e flecha, ou talvez algum tipo de pequeno querubim. Não estamos falando de anjos. E na Bíblia, todos eles são mencionados como sendo do sexo masculino. Agora, sabe, você vê
gravuras, concepções artísticas de anjos do sexo feminino com cabelo longo e tudo mais, mas é importante que você entenda que isso não vem da palavra de Deus. Agora, não me pergunte por quê, eu não sei, eu só estou te dizendo o que encontramos na palavra de Deus. Então, ele diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, se você lembra do que Jesus falou sobre o fato de que se veriam anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, tem algumas coisas aqui que você precisa entender. Porque frequentemente lemos esta passagem da Bíblia e aí dizemos: ah, sim, eu entendi sobre o que ele está falando. Porque como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Significa se negligenciarmos que nascemos de novo? Bem, veja, certamente é verdade, devemos nascer de novo. E a salvação, este renascimento, é importante, mas note o contexto deste versículo. Ele está falando sobre o ministério dos anjos. Ele não está falando sobre nascer de novo, pelo menos no que diz respeito ao contexto. Eu tenho certeza que inclui isto. Você entende o que eu digo? Mas ele diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação ou libertação? Veja, a palavra salvação significa preservação, libertação, cura, perfeição, ou seja, como nós vamos desfrutar de libertação, preservação, cura, perfeição, prosperidade total, a não ser que tenhamos os anjos envolvidos nas circunstâncias e situações da nossa vida? Estão disponíveis, são espíritos ministradores enviados para serviço a nosso favor, nós que somos herdeiros da salvação. Mas não vai acontecer com você só porque está na Bíblia. Você terá que crer e você terá que ter a palavra de Deus em você e pôr sua fé para fora para que aconteça. Agora nós vemos aqui em Hebreus capítulo 2 que diz no versículo 3 como escaparemos. Tem outra coisa, eu acredito, que está envolvida aqui. Veja, estamos falando do ministério dos anjos. No capítulo 1, verso 14, diz que todos eles são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que são herdeiros da salvação, somos nós. Estão aqui para nos servir. E aí ele diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Agora, há certas coisas envolvidas aí. Há algum tempo atrás, não faz muito tempo, para falar a verdade, foram só alguns meses atrás, perto de Little Rock, no Arkansas, um homem estava atirando nas pessoas da floresta para a rodovia, abrindo buracos nos carros. Algumas pessoas foram atingidas algum tempo atrás por incidentes semelhantes. Agora, como você vai se defender contra algo desse tipo? É melhor você envolver seus anjos, é melhor você confessar todo o dia: Senhor, você dá ordens ao meu respeito para os anjos me guardarem em todos os meus caminhos, no meu caminho há vida e não morte. Eu pratico a palavra de Deus e sou bendito em meus atos. Eu empunho o escudo da fé e apago todos os dardos inflamados do maligno. Ora, como podemos dizer essas coisas? Bem, por causa do que a palavra diz aqui. Bem, vamos para outra passagem da Bíblia que alguns de vocês podem não ter conectado com este assunto. Mas vá comigo para Lucas capítulo 12 e ouça as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 6. Jesus diz: não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis que muitos pardais. Veja, ele está falando sobre proteção e de coisas que acontecem. Ele diz: não temais, os que matam o corpo não podem matar a alma, falando sobre sermos protegidos disto. E aí no verso 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E me perguntam: por que você usa o cabelo espetado? Bem, é mais fácil de contar. Se Jesus começar a contar, vai ser mais fácil para ele. Tem outra coisa: o diabo não vai saber quando você está com medo se o seu cabelo está arrepiado o tempo todo. Um pouco de humor aqui, eu sei, foi bem pouquinho. Agora note o que ele diz no verso 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens. Pense nisso. Jesus foi a palavra que se tornou carne. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, João 1. Então Jesus é a palavra.
todo aquele que confessar a mim, ou seja, a palavra, diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Em outras palavras, se você disser o que Deus diz em sua palavra, você terá uma audiência com os anjos. É o que ele está dizendo aqui. Só que passamos o olho por cima e achamos que significa outra coisa. Mas note o verso 9. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Bem, ao que me parece, se você não mantiver a palavra de Deus em sua boca, os seus anjos não têm nenhuma obrigação com você. Bem, eu vou ler de novo. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, ou a palavra de Deus diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Em outras palavras, você terá uma audiência com os anjos. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Bem, deixa eu te levar para uma passagem da Bíblia para que isso não pareça muito vago para você. Então, vá comigo para o Salmo 101. Uma passagem muito interessante da Bíblia que eu acredito que vai lançar muita luz sobre o assunto do qual estamos falando aqui. Salmo 101 Salmo 103, verso 19. Diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, ouça isto, valorosos em poder, que executais as suas ordens. Agora, como assim executais as suas ordens? Eles são seres criados com um propósito, que é cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus para o qual eles foram criados, para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Agora ouça isso, eu vou ler de novo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à voz das suas palavras. Eles obedecem à voz da palavra de Deus. Agora, o que isso significa? Significa que se você está confessando a palavra de Deus, os anjos estão ouvindo e obedecendo a voz, a sua voz. Porque você dá voz à palavra de Deus. Por isso que você deve manter a palavra na sua boca. Bem, isso te dá uma visão melhor do porquê Deus disse a Josué, não se aparte da sua boca este livro da lei. Bem, você entende que aquela era toda a palavra de Deus que existia na época. Não deixe a palavra se apartar da sua boca. Medita nela dia e noite significa repeti-la, falar para si mesmo, pensar profundamente nela, a palavra de Deus, para que possas observar em fazer tudo o que nela está escrito, e então tu farás o teu caminho prosperar, e então tu terás bom sucesso. Agora, somado a tudo isto, está o envolvimento dos anjos na sua situação. De alguma forma deixamos passar isto? E nós lemos no Velho Testamento e lemos no Novo Testamento como os anjos se envolveram, mas de alguma forma deixamos isso escapar de nós exatamente como a palavra diz para não fazermos. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que em momento algum deixemos elas escaparem. Ora, do que ele está falando, do que acabamos de falar, que anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que herdarão a salvação? Bem, vamos ler de novo, Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a voz da sua palavra. Vamos ler um pouco mais. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Ou seja, os anjos são ministros de Deus que fazem a vontade dele. Bem, a Bíblia diz que ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Então os anjos, eles se envolvem na sua prosperidade? Se você crer nisso, se você vai à palavra de Deus e entende o que Deus diz e mantém a palavra dele na sua boca, sabe? E diz coisas como, tudo que eu fizer prosperará, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, eu sou livre dos males deste mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você terá anjos envolvidos em sua situação. Agora notem que ele diz que eles obedecem à voz da palavra. Bem, esta é a palavra de Deus, não é? Esta vem com as falas de Jesus em vermelho. Ou seja, o que está em vermelho é o que Jesus disse.
E Jesus disse: eu falo apenas as coisas que ouvi o meu Pai dizer. Então tem que ser a palavra de Deus, não? Agora, esta Bíblia, este Novo Testamento, nunca disse uma palavra para mim desde que eu tenho ele. Eu tive que ler cada palavra de Deus dele. Sabe, poderíamos fazer um experimento científico bem aqui. Eu seguraria a palavra de Deus bem na frente deste microfone para ouvir o que ela diz. Eu não ouvi nada, você ouviu? Não. Alguém tem que dar voz a esta palavra. Sim, as palavras estão aqui, mas você tem que dar voz a elas. Bem, então você entende o que diz aqui quando fala: os anjos obedecem à voz da palavra de Deus? Alguém tem que dar voz a ela. Foi por isso que ele disse a Josué o que disse, foi uma das razões, teve várias razões para ele falar aquilo a Josué. Eles obedecem à voz da palavra de Deus. Bem, se estamos declarando a palavra de Deus e enfrentamos uma situação, ora, parece que a montanha é intransponível, que não conseguimos deixá-la para trás, que simplesmente não conseguimos vencer a situação. Mas Jesus disse: todo aquele que disser ao monte seja removido e seja lançado ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, ele terá tudo aquilo que disser. Esta é a palavra de Deus, a palavra de Deus. E quando os anjos ouvem você dizendo o que Deus disse, bem, eles têm uma tarefa, recebem uma atribuição, fazer a vontade dele, e eles sabem o que Deus disse em sua palavra. Eles sabem que Jesus disse: ele terá tudo aquilo que disser. Então os anjos se envolvem para cuidar que aquilo aconteça, se você está dando voz à palavra de Deus. Eu te digo, algumas pessoas têm deixado isto passar, e você pode sim mudar situações ao seu redor quando descobrir como pôr a palavra de Deus em sua boca e como envolver os anjos na sua situação. E sabe, não há dúvidas quanto a isso, está aí. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Então está muito óbvio aqui que há algumas coisas sobre os anjos e sobre o ministério dos anjos que temos deixado passar nos dias de hoje. E quer saber? Como eu disse, você lê no Velho Testamento, lá temos o relato de quando o profeta Eliseu estava lá com o seu servo e eles estavam cercados por um exército. E quando aquilo acontece, o servo do profeta, que era Geazi, corre para o seu mestre e diz: mestre, o que faremos? Eles cercaram todo o lugar, eles vão acabar conosco, ele pensou. E aí o profeta de Deus diz: há mais conosco do que há com eles? Ora, ele estava ali em pé, provavelmente contando. Aqui tem 1.000, 2.000, 3.000, sei lá, talvez 6.000 ali. E aí ele conta, 1, 2. E ele diz: o que você diz? E o profeta diz: há mais conosco do que há com eles? E Geazi está confuso, e o profeta ora e diz: Senhor, abre os olhos deste homem. E ele viu as colinas cheias de anjos em carruagens de fogo cercando eles. e então, é claro que ele viu isso no reino do Espírito. Deus deu ordem aos seus anjos e eles os livrariam. E você conhece a história, você pode ler. Mas eles foram libertos porque o profeta simplesmente creu em Deus. Bem, minha pergunta é: será que os anjos estavam lá antes de ele dizer há mais conosco do que há com eles? Nos meus estudos da Bíblia, eu descobri que você faz Deus se envolver quando começa a dizer o que Deus disse, e você terá anjos envolvidos na sua situação quando começa a dizer o que Deus disse, e não fique do lado do diabo, sabe? O diabo é um mentiroso, é o pai da mentira. Apegue-se à palavra de Deus e faça com que os seus anjos se envolvam em sua situação. Isto mudará coisas em sua vida. Eu digo a vocês, há algumas coisas aqui que as pessoas têm deixado passar hoje em dia. Mas se você se agarrar a isto e estudar, isto vai te ajudar a ver o que está prestes a acontecer nesta terra e como os anjos farão quando se envolvem. Eu estou convencido que os anjos estarão mais envolvidos nesses dias, nesta terra e nos trabalhos nesta terra, do que jamais estiveram.
Isto porque estamos na colheita dos últimos dias. Estamos em um tempo... Na verdade, eu sei o que a Bíblia ensina no livro de Apocalipse, que depois que o prazo de validade do arrendamento da terra acabar, no período da tribulação, os anjos estarão voando pelos céus pregando o Evangelho para toda a criatura no planeta Terra. Então, continua.